Olá, gente, passando aqui para mais um vídeo nessa madrugada. Eu quero falar com você sobre a propósito. Qual o propósito meu e seu, quando nós fomos estabelecidos, o que tinha no coração de Deus? E eu quero levar você para Gênesis 1. Você vai ver em Gênesis 1 Deus criando, todas as coisas, e a última criação, no sexto dia, é o homem. Ali, quando Deus cria o homem, Ele não criou uma pessoa, Ele criou todas as pessoas. Eu e você fomos criados naquele momento, no sexto dia. E a Bíblia diz que no sétimo dia Deus chama o homem para descansar, e entendendo aqui que descansar não é relacionar. Então Deus cria o homem para se relacionar com Ele. Na criação, nós vamos ver em Gênesis 1, quando Deus fala ao homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, para que domine todas as coisas. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria para dominar todas as coisas. Está escrito em Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme e domine sobre peixes do mar, aves do céu, gado, sobre toda a terra. Ou seja, tudo que Deus fez na terra, tudo que Ele criou estava entregue ao homem. E se você for ver em Salmos 8, é tão interessante porque Salmos 8 para mim, completa o que está escrito aqui em Gênesis 1. E eu vou ler para você. Está escrito assim em Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pudesses a tua glória sobre os céus. Eu imagino que ali o salmista está olhando para os céus e está admirando ali os céus e tendo um relacionamento com Deus olhando para o céu. Aí ele fala assim: tu ordenastes força da boca das crianças, dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo vingativo. Quando eu olho para os céus, as obras dos teus dedos, as luas e as estrelas que preparaste, eu penso: quem é um homem mortal para que lembre deles? Ou o filho do homem para que o visite? Ou seja, ele olha para o céu e fala: diante de tantas coisas tão grandiosas, tão perfeitas, quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós e nos visite? Aí ele vem falar aqui: pois um pouco menor do que Elohim, um pouco menor do que Deus, em outras traduções anjos, mas um pouco menor do que o Senhor nos fizeste, e de glória e honra nos coroastes. E fizeste com que nós tenhamos domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Olha que coisa interessante. E tudo pusestes debaixo dos nossos pés. Ou seja, quando o salmista olha aqui, ele fala: tudo que o Senhor criou, o Senhor entregou para nós dominarmos. Voltando a Gênesis 1, nós vamos ver exatamente isso. Quando Deus cria e dá: domine tudo, está tudo nas suas mãos. Muito bem. Em Gênesis 3, nós vamos ver a queda de Adão e Eva. E ali é interessante dizer que não era somente duas pessoas, mas eram todas as criações, todos os homens e mulheres, todas as almas, todos os espíritos que Deus criou à imagem e semelhança, nós, o ser homem, para dominar todas as coisas. Mas no versículo 2, ele fala que no capítulo 2, ele vai falar do jardim do Éden. E ele fala assim: ele cria o jardim do Éden e ele entrega para o homem, para que o homem possa lavrar e cuidar. Ou seja, ele entrega o homem para que o homem cuide, domine, para que o homem guarde, E eu fiquei pensando: como assim lavrar e cuidar? Como assim lavrar e cuidar? E eu fui entender o que é o lavrar e cuidar. É interessante porque lavrar no hebraico é avad, que significa, entre todos os significados, tem um que me chamou muita atenção: manter atos de adoração a Deus. Cuidar é chamar, que quer dizer guardar, cuidar mesmo. Então, o que eu entendi? Eu entendo aqui, e a gente precisa entender que Gênesis também é figura de linguagem, e quando Deus cria todas as coisas, Ele entrega para o homem guardar, lavrar e cuidar. Ele entrega para o homem manter constantemente atos de adoração na terra. Essa era a única responsabilidade minha e sua, de Adão e Eva: manter atos de adoração na terra. Cabia ao homem se preocupar somente com que tudo que Deus criou,
o adorasse. E aí é interessante porque nós vamos ver em Gênesis 1, e eu volto um pouquinho no Gênesis 1, Deus cria todas as árvores frutíferas e fala assim, você dê à árvore frutífera fruto. Fruto para quem? Fruto para o homem. Ou seja, Deus cria todas as coisas para dar ao homem, para alimentar ao homem. O homem não tinha preocupação de se alimentar. O homem não tinha preocupação em o que comer. A única preocupação e trabalho do homem era manter a criação com atos constantes de adoração a Deus. E a gente vê que nós caímos ali no Éden e pecamos e erramos na função que Deus entregou para o homem. Eu fico pensando quando Deus, o próprio Jesus, vai falar com a mulher samaritana e eles vão falar de adoração. E a mulher samaritana ali questiona Jesus, olha, vocês dizem que só se pode adorar no templo, mas nós temos outro lugar de adoração. Aí Jesus vira para ela e fala assim, mulher, preste atenção, vai chegar uma hora que nem aqui, nem no templo, né, vai se adorar a Deus, porque tudo isso, essa adoração física, não vai importar mais. O que vai importar é a adoração do coração. Né? E ele fala, porque Deus procura na terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa busca da adoração está desde o momento da queda do homem. Quando o homem cai, a adoração a Deus pelo qual o homem era responsável foi interrompida pelo pecado. E Jesus vem para restaurar ao homem e à criação a adoração a Deus. É minha e sua responsabilidade adorar constantemente a Ele que criou todas as coisas. Gente, não seria mais fácil para Deus se Deus pudesse destruir tudo e fazer tudo de novo, perfeito, sem erro, sem o pecado? Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele não nos destruiu, mas nos deu a oportunidade de voltarmos o nosso coração para a adoração a Ele. E nessa manhã, eu quero deixar para você, nessa madrugada, eu quero deixar para você, aonde você está adorando a Deus? E é interessante entender que adorar a Deus não é apenas louvar, não é apenas no ato de cantar a Deus. Adorar a Deus é no dia a dia. Você adora a Deus do momento que você acorda ao momento que você dorme. E eu pessoalmente acredito que nós adoramos a Deus nos nossos sonhos também. Porque a Bíblia diz em Salmos, né, que aos filhos dele que o amam, ele dá enquanto dorme, ou seja, até enquanto estamos dormindo, estamos debaixo de um domínio, estamos debaixo de uma geografia de atuação de Deus na nossa vida. E a pergunta simples é, você tem adorado a Deus no momento que você acorda, no momento que você dorme? Adorar a Deus é simplesmente seguir a sua ordem, seguir o seu governo, seguir o seu domínio, seguir os seus princípios, se estabelecer debaixo da vontade dele. Fica aí, para mim e para você, no dia de hoje, e eu trago isso para o meu coração. Quantas vezes eu pude adorar a Deus e não adorei? Quando eu peco, eu deixo de adorar a Deus. Quando eu deixo de fazer um princípio, eu deixo de adorar a Deus. E nesse mundo cada vez mais perverso, onde nós estamos o tempo inteiro lutando contra o mundo para poder adorar a Deus, essa guerra perversa que existe, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu nenhuma guerra maior do que possamos suportar. Então é minha e sua responsabilidade sim vencer essa guerra. Claro, Ele além de tudo nos ajuda com o Espírito dele, mas não é fácil. E nós precisamos no dia a dia manter a adoração a Deus, manter constante adoração a Deus. E fica aqui em nome de Jesus a minha palavra para você: mantenha a adoração a Deus, mantenha constante adoração a Deus. Faça o seu dia um dia de adorar o Senhor, de trazer a Ele constante louvor, estabelecendo-se ao seu domínio. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.